Quando me inscrevi, eu fiz vestibular, passei no curso de jornalismo, não era bem o que eu imaginava. Eu queria, na época, estudar cinema, não tinha como. Mas eu lembro que eu nem sabia muito bem o que que era, o que que fazia um jornalista, ou como é que ele atuava na prática do dia a dia, né? Não tinha muita noção disso, né? Eu tinha uma visão de fora. E para mim foi muito rápido, assim, entender. E, aliás, eu escolhi o jornalismo na época porque eu descobri que dentro do curso de jornalismo tinha cadeiras de fotografia e de vídeo, de cinema, né? E aí eu disse, bom, né, pelo menos é o mais próximo que eu posso chegar. Mas eu lembro até hoje muito bem que eu vim na primeira aula e era uma daquelas disciplinas de iniciação, enfim, né, o mundo acadêmico, que era, sei lá, língua portuguesa. Mas a segunda aula foi uma aula, assim, de iniciação à comunicação, uma coisa assim. E eu lembro nitidamente que naquela aula foi, assim, uma mudança de paradigma para mim, foi uma descoberta. Porque eu assisti aquela aula, lembro do professor até hoje, era um professor muito respeitado na época, né? E eu lembro até hoje que eu saí daquela aula dizendo assim, nossa, eu encontrei tudo que eu busquei em toda a minha vida, é o que eu quero fazer da minha vida, né? Que era comunicação no geral, não era especificamente jornalismo, né? E a partir daí, eu segui uma carreira de jornalismo, volto a dizer, porque era o que eu encontrava de mais próximo à linguagem audiovisual, né? E a narrativa de histórias e de coisas, né? Então, eu, por um tempo, enquanto eu estudei jornalismo, eu trabalhei em jornal, trabalhei em televisão, e quando, depois que eu me formei, ainda fiquei mais 1 ou 2 anos no mercado, não me lembro direito, e aí, num determinado momento, todas as possibilidades deram certo para que eu abrisse a minha produtora. Foi uma construção que eu fui fazendo com o tempo, né? Enquanto eu trabalhava no jornalismo, em televisão, né, com produção, eu fui elaborando uma ideia de virar um produtor independente, fazendo trabalhos independentes, até o momento em que tudo deu certo e eu disse, bom, agora é o momento de eu abrir uma empresa, né? Eu não abri sozinho, né? A Spaghetti Filmes, ela tem 16 anos e eu abri com outros 3 sócios. Então, nós éramos em 4 no começo. Todos oriundos, aliás, 3 oriundos da televisão, né? Um deles tinha ligação com TV e rádio, e a Janete, que é minha sócia até hoje, era fotojornalista, era fotógrafa, né? Continua sendo. Então, nós abrimos em 4 a Spaghetti Filmes, mas, de fato, quem tinha o interesse na produção audiovisual, na narrativa audiovisual, sempre fui eu, sem sombra de dúvidas, assim, né? Foi a realização, na verdade, de um objetivo, de um sonho muito, muito meu, assim, né? E que outras pessoas acabaram, de forma muito legal, embarcando junto comigo nessa trajetória. Na Box, a gente trabalha com animações, né? Com motion design, ou motion graphics. Tem vários termos aí que a galera chama. É basicamente um conteúdo em vídeo, em animação, só que ele tem um objetivo específico de vender uma ideia. Na maioria das vezes é isso. Bom, eu digo que a gente fundou a Box em 5 pessoas, mas na verdade foram 2 pessoas, que é a Dani e o Adri. E eles começaram trabalhando fazendo peças de design mesmo, né, para algumas empresas de Caxias. Enquanto isso, eu estava na agência que eu trabalhava, e eu estava me interessando bastante por audiovisual, já estava fazendo alguns trabalhos lá dentro. Aí eu recebi um convite, né, para participar Até então não tinha nome, né, Box 90 surgiu depois, mas eu recebi um convite, vi que tinha bastante oportunidade ali, vi que a gente tinha uns clientes legais para atender. Daí eu pedi demissão e segui. Daí a Box surgiu, entrou eu, depois entrou o Misa e a Paty, que eles estão cuidando mais da parte de atendimento e comercial, né? Buscando clientes, buscando contatos. E a gente está até hoje assim. Na Box a gente não tem um escritório específico, né? Eu acho que isso é cada vez mais comum hoje. A gente não tem um lugar fixo para trabalhar, a gente trabalha
às vezes em coworking, né, que a gente paga um coworking hoje mensal, então às vezes eu tô lá, às vezes o Misa e a Paty estão lá, às vezes tá todo mundo lá. Eu acho que salvo os momentos que a gente precisa realmente fazer filmagem em loco, assim, a gente tem que ir num cliente ou no estúdio, aí a gente precisa estar fisicamente ali, né? Mas fora isso, com animação, com próprio parte de design gráfico, a gente pode estar em qualquer lugar, assim. A gente gosta de se reunir algumas vezes, porque é sempre bom ter o contato imediato ali, né? Às vezes tu tá só pelo computador, tu não vai ter a resposta na hora, e isso pode deixar um pouquinho mais lento o trabalho em si, né? Quando a gente tá fazendo algum briefing, quando eu tô com uma dificuldade, tô sem uma ideia, é legal ter alguém do lado para conversar, né? Mas eu acho que o jeito que a gente trabalha hoje possibilita as duas coisas, né? Tanto, não tô afim de ir no escritório hoje, vou ficar em casa, trabalhar de casa, ou vamos todo mundo se reunir no coworking ali e vamos seguindo. Acho que é isso. A produtora que eu estou trabalhando agora, tá, é a Tio Comunicação, que, a verdade, quando a gente interrompeu a Videotop Produções, que a gente tinha 25 anos de produtora, né, a minha sócia foi para Portugal e eu continuei, a verdade, a gente decidiu não usar mais o nome, em acordo comum, e continuei com muitos dos clientes que a gente seguia, praticamente a mesma, né? E aquela outra produtora, né, de 25 anos, a Videotop, né, que é consequência de quando eu saí da RBS, optei por tentar esse mercado. Na época não tinha nada e foi uma aposta, e no início difícil, mas que com o tempo foi se consolidando. A consolidação do mercado, como todos os mercados, não é uma coisa rápida, né? É uma coisa que tu vai conquistando, né? Apesar de eu trazer a bagagem dos clientes da RBS, tudo são desafios, né? Tudo são desafios. E tu tá mexendo com verbas às vezes grandes, né? Então é complicado. E muitas vezes tem aquela coisa do santo de casa não faz milagre, né? Então todo momento tem que provar, né? E isso não passou, isso até hoje e assim vai ser sempre, né? Então, o que acontece? A gente vai dando provas de que tu é capaz e de acordo com o trabalho e o desafio, tu vai agregando complementos que se fazem necessários para determinado trabalho, né? Então, quer dizer, a consolidação se dá com o tempo, né? Tu vai conquistando credibilidade a partir do momento que tu vai mostrando que tu é capaz, que tu é responsável e que tu tem um produto que merece essa confiança, esse depósito e essa conquista essa troca, né, que tem entre o tripé cliente, agência, produtora. A arte, para mim, sempre esteve envolvida na minha vida. E a situação de vir a me tornar um produtor cultural a partir de 1996, em Porto Alegre, produzindo as feiras do livro de Porto Alegre, isso me ampliou horizontes no sentido de me mostrar que o meu conhecimento de comunicação, de marketing, no sentido da valorização das propostas e dos objetos, enfim, poderiam somar e contribuir para a promoção, a projeção de projetos culturais de artistas que fazem uma boa arte, mas não sabem vender, vamos dizer assim, essa arte. Então, essa percepção de que eu posso colaborar com o universo da produção artística e da produção cultural fez com que eu acreditasse nesse caminho, iniciasse nele e, decorrência disso, eu te diria que do meu currículo, que constam, e é um currículo resumido, são 29 páginas, né, porque o diabo é diabo porque é velho, de projetos de leis de incentivo, eu tenho mais de 100 aprovados, realizados e homologados. Então, eu me sinto confortável na condição de produtor cultural, porque eu tenho sempre, anualmente,
12, 15, 18 projetos em andamento. O mercado me procura, eu seleciono os projetos que eu entendo de valia, de valor para a devolução à comunidade, porque lidamos com recurso público, e eu ajudo, contribuo no processo da execução do projeto.